passamos agora, como eu estava a dizer, para o segundo painel, que tem como mote dependências comportamentais e saúde mental. Este painel vai ser também muito interessante e ficam aqui à partida já muitas interrogações nas nossas cabeças. Vai ter a moderação de Vera Lúcia Reigoso. Todos sabemos quem é uma jornalista super conhecida, especializada na área da saúde, que está no Expresso, e que, como todos sabemos, não precisa de grandes apresentações, a não ser reafirmar que ela é direta, é frontal, é objetiva e que também vai ao fim do mundo quando precisa de apurar algum facto. Portanto, eu peço desde já uma salva de palmas para a Vera Lúcia Reigoso, que ainda não tem microfone, mas vai ter, e está hoje connosco, aceitou o desafio. Eu penso que não será difícil, eu gostava que ela viesse para a mesa antes de apresentar os outros convidados. A Vera Lúcia está sempre, não sei o que é que ela terá esta semana no Expresso, mas de certeza que traz coisas boas. E na maioria dos dias, na maioria das semanas, todos têm medo do que é que ela vai escrever, o que é que ela vai trazer. Portanto, espero que seja uma coisa boa. Uma salva de palmas, agora sim. Ok. Gostas de ficar de pé, não é? Ok, deixa-me só apresentar as outras pessoas, ok? E depois já te dou o lugar. Está também connosco o professor David Dias Neto, professor auxiliar do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, foi membro da Ordem dos Psicólogos até há algum tempo, e é formador e vice-presidente da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental, Cognitiva e Integrativa. Penso que é isto, não é, professor? Uma salva de palmas para o professor. O professor vem já a seguir para a mesa. Vou apresentando os outros elementos também que vão fazer parte deste painel. Professor José Precioso, está a ser micado neste momento, professor auxiliar do Instituto de Educação da Universidade do Minho e doutorado em Ensino das Ciências, com a tese Educação para a Prevenção do Comportamento de Fumar, avaliação de uma intervenção pedagógica do terceiro ciclo do ensino básico. É membro do Conselho Científico do Plano Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo e é ainda vice-presidente da Associação para a Prevenção e Tratamento do Tabagismo de Braga. Salva de palmas. Também pode depois vir para aqui, para a mesa, quando quiser. Connosco também está o Dr. Henrique Ribeiro, médico psiquiatra do Hospital Beatriz Ângelo, assistente na Católica Medical School, coordenador da Estrutura para a Saúde Mental dos Açores e doutorando da Universidade do Minho. Seja muito bem-vindo, doutor. O painel está apresentado. Vera Lúcia, a palavra é tua. Obrigada, Marina, minha querida, é sempre um gosto aceitar estas participações. O Expresso esta semana vai trazer qualquer coisa de saúde, como tem que ser, não é? Para isso que lá estamos. Mas hoje vamos falar aqui sobre prevenção e literacia em saúde. E eu acho que a coisa mais importante na literacia em saúde, e quem faz comunicação nesta área, é começar muitas vezes por perceber os números, que é algo que para nós, quem vai para a área de letras, é sempre um desafio, conseguir perceber os números e depois os conceitos. E eu acho que então podemos começar pelos números. Mais de 23% da população portuguesa tem uma perturbação psiquiátrica, isto é uma estatística, é das mais elevadas da Europa, portanto estes 23%, e a depressão assume-se como a segunda maior causa de incapacidade em Portugal. Esta parte, para mim, é completamente nova. Portanto, tropecei nisto quando estava a ler coisas sobre saúde mental e sobre dependências, que é o tema deste nosso painel. Ora, professor David Dias Neto, comece por si, visto que trabalha muito nesta área da psicoterapia. Porquê é que os portugueses estão tão doentes mentalmente? Nós temos sol, nós temos um país pacífico, nós não temos conflitos bélicos. É claro, temos uma economia muito periclitante, temos alguns índices de pobreza, mas quer dizer, temos escolas,
temos casas com o mínimo de condições de dignidade. Porque é que, de facto, nós parece que somos mais doentes do que qualquer outro europeu? Sim. Eu acho que há aqui uma dimensão de grau, ou seja, é certo que 1 em cada 5 portugueses vai ter uma perturbação mental no período de um ano e esse valor é um valor, de facto, muito elevado, mas as taxas de prevalência de perturbação mental na Europa também são bastante elevadas. É certo que nós estamos à frente em alguns indicadores, quer diretos em termos de prevalência, quer indiretos em termos de consumo de psicofármacos e por aí em diante. E a explicação para isso não é simples, no fundo. É certo que nós temos sol e temos boa disposição, mas também temos uma condição económica não muito favorável quando comparamos com outros países da Europa, no fundo. E poderá ser isso, professor? Eu acho que esta é uma das dimensões. A falta de dinheiro nos deprime? Sim, eu acho que é uma das dimensões que torna a nossa vida desafiante em vários aspectos, no fundo. A nossa resposta de saúde, em particular na área da saúde mental, também é uma resposta muito fraca quando comparada com outros países europeus. Mas já lá vamos. Poderá ser, então, a questão económica um dos fatores. E isso até eu entendo para a população adulta e idade ativa, vamos imaginar. Então, e os nossos jovens? Porque nas idades mais jovens também temos este problema. Sim. Alguns que ainda não trabalham, portanto, à partida não estão preocupados com dinheiro, vivem em casa dos pais. Não ajuda o facto dos nossos jovens viverem com adultos em casa, no fundo, que se calhar têm empregos até mais tarde e têm, se calhar, menos disponibilidade para estar com eles. E temos algumas circunstâncias em contexto social, mais uma vez nas escolas, etc., que provavelmente criam desafios específicos em relação aos jovens. E, portanto, os jovens acabam por ser o reflexo da sociedade como um todo, no fundo, não é? Perdemos, se calhar, alguma capacidade de resiliência, o futuro fica mais comprometido, há dúvidas sobre o que é que eu vou fazer quando sair de casa dos meus pais? Pode ser também isso, não é? Ou seja, uma vertente económica de outra maneira. Dando assim uma visão mais idiosincrática, pensando num jovem com 18 anos, no fundo, que tem a hipótese de ir para o ensino superior ou tem a hipótese de ir começar a trabalhar, há todo um conjunto de desafios que, se calhar, são específicos do nosso contexto, associados à crise habitacional, associado à dificuldade de entrada e de manutenção no ensino superior. Se implicar a deslocação de distrito é muito desafiante, não é? Não é por acaso que, a nível do ensino superior e do nosso sistema educativo, nós temos uma muito baixa taxa de pessoas de classes sociais baixas a ir para o ensino superior, mesmo comparada com a realidade europeia. E este ano parece que é ainda mais evidente. E isto mostra que, na realidade, as coisas não são todas cor-de-rosas para os jovens portugueses. Claro. Nós não temos apoios suficientes, digamos, para que exista esta migração e este elevador social que todos nós desejaríamos enquanto sociedade. E, portanto, antes de depois voltarmos novamente a este tema, a professora José Precioso, ainda agora passamos dos números para os conceitos. O que é ter uma adição? Quando é que se diz que aquela pessoa é adicta ao telemóvel, ou aos jogos na internet, ou à bica, ou ao cigarro? O cigarro é mais fácil de compreender e o café também, mas quer dizer, a partir de que momento é que eu me torno uma pessoa que tem uma adição, por exemplo, ao telemóvel? Eu não queria subverter as regras do jogo. Eu não estou muito familiarizado com este formato de comunicação e como não combinamos nada, quando me convidaram para falar em promoção e literacia, tinha uma pequena apresentação, se me permitir, eu falo, mas adiantando já em relação ao tabaco... Mas primeiro o professor vai-me dizer o que é ser aditivo. O que é uma adição é um comportamento repetitivo e, por exemplo, no caso do tabaco é perfeitamente mensurável. Por exemplo, há uma escala, que é a escala de Fagerström. O professor veja lá o que é que vai dizer. Pois, não, mas é verdade, há uma escala... A partir de quantos cigarros que eu fumar é que eu sou adicta. Não, mas aí, felizmente, aí, conseguiu-se arranjar uma métrica, há uma escala com 5 questões e depois outra escala mais simplificada, que pega em 5 questões, basicamente é isto. Quando te levantas, quanto tempo demoras a fumar o primeiro cigarro? Quantos cigarros fumas por dia? Se estiveres doente, fumas, levantas-te de noite para ir comprar e, consoante a pontuação numa escala do tipo Likert, de 1 a 5, a pessoa obtém um score e determina-se o grau de dependência. Depois é transponível para outro tipo de adições. Tem a ver com essa repetição do comportamento. Eu nunca vi nenhuma escala de por exemplo, as pessoas falam de dependência das tecnologias, mas o que é ser dependente das tecnologias? Ora, aí está.
Por exemplo, para mim, pá, ainda não vi o conceito definido. Fala-se muito dos jovens, dependência e tal. Se me perguntarem se sou dependente, sou. Mas porquê? Porque trabalho. Eu vim no comboio, também vim quase sempre ao telemóvel, a responder e-mails, a responder teses, a não sei o quê. E pode ser aquela sensação, deixei o telefone em casa, pânico, e agora? Sim, porque efetivamente... Como é que eu vou estar um dia inteiro sem o telefone? Porque é evidente, depende do uso. Agora, vamos lá ver. A pessoa pode usar o telemóvel para variedíssimos fins. Eu entro em pânico porque eu tenho contactos, tenho responsabilidades, tenho a agenda, tenho tudo aqui. Hoje em dia, eu ando sempre a apalpar o bolso direito onde tenho a carteira, o esquerdo, e o outro onde tenho o telemóvel. Aliás, já nem sei onde é que ele está, que mandaram mudar, estão os dois no mesmo, por causa da interferência. E porquê? Porque eu, se perder o telemóvel, perco os documentos de identificação, o bilhete do comboio, etc. Não é? E a possibilidade que tenho, por exemplo, de aviar uma receita, é que o telemóvel, as pessoas hoje em dia associam o telemóvel, não é? Quer dizer, é uma ferramenta absolutamente incrível. Ligada à internet, não é? Tem todo, é um mini computador. Pode dizer-se que há adições boas e más, ou adições menos más? Exato. O uso, eu diria, adição, como o uso, uma adição é um uso do tabaco, do álcool, aceitar, de risco, ok, e benéfico. É como qualquer tecnologia, a gente pode ter um carro onde se pode matar, se não usar bem, como pode desfrutar dele. A tecnologia é exatamente a mesma coisa. Nós podemos até usar e abusar, mas sempre em benefício próprio. Eu, francamente, tirando uma coisa que não se fala muito em relação ao telemóvel, que é o impacto que tem na visão, e, portanto, podemos estar a gerar, porque os nativos digitais realmente usam muitos ecrãs, mas nunca vi grandes estudos, nem os oftalmologistas, a discutir esse aspecto. Já analisei essa questão, Sr. Professor, e o que os peritos na área dizem é que os ecrãs hoje são uns ecrãs diferentes, modernos, em que essa exposição já não é nociva como nós tínhamos no nosso tempo aos televisores. Os pais diziam, não estou em frente à televisão. Sim. Que isso faz mal aos olhos. O Entretanto, impacto isso foi das alterado. coisas é um bocado, eu ia falar sobre o tabaco aquecido, é um bocado. Ainda não não se antecipe, já lá vamos. Ainda não isso é uma grande questão, ainda já lá não vamos. Se pode, era isso que eu tinha preparado, mas, portanto, não se pode ainda dizer muito sobre o tabaco convencional, já se pode dizer com certeza absoluta, já passaram 40 anos, 50 anos, 60 anos. Em relação ao tabaco aquecido, é isso que joga um bocado a tabaqueira, cria a convicção de que é menos danosa, mas e porquê? Porque ainda há ignorância, não é preciso que... Isto é um fenómeno, é um instrumento, digamos, é uma munição, fazendo a analogia, se quiserem, eu vou falar de epidemia, o tabaco convencional é Covid-1 e depois há variantes mais nocivas. O cigarro aquecido é apenas mais uma variante, ok? E, portanto, o problema é que ainda não passou tempo suficiente para se ver, efetivamente, se faz mal. Eu tinha, a propósito disso, antes de passar ao Dr. Henrique, eu tinha uma questão que era, nós temos lido muito nos últimos tempos que Portugal conseguiu, de facto, um grande progresso na prevenção do tabagismo, conseguimos reduzir, portanto, o hábito de fumar, sobretudo entre os mais jovens. Há essa ideia, mas quando depois olhamos para a realidade fora da folha do Excel, aquilo que nós vemos muito é os jovens trocaram o cigarro convencional pelo cigarro aquecido. Portanto, não podemos dizer que Portugal marca pontos na estratégia anti-tabagismo, porque aí só estamos a olhar para a forma tradicional de fumar. As outras estão a aumentar, certo? Portanto, não podemos dizer... Espetacular. Nós conseguimos aqui uma grande prevenção e um grande ganho em saúde. Isso já aconteceu noutros países nórdicos. A ideia de que eles, efetivamente, tinham controlado a epidemia, efetivamente, do cigarro queimado. Do cigarro convencional. É sempre disso que estamos a falar. Exatamente. Normalmente é. E já há uns tempos os nórdicos apareciam com resultados que eles deixaram de fumar e começaram a consumir rapé, nu, etc. E nas estatísticas no tabaco desciam, mas havia outro consumo. Nós está a acontecer a mesma coisa. No tabaco queimado estamos, no tabaco convencional, a descer, mas a substituir muito pelo tabaco aquecido, onde ainda temos uma falta de estatísticas incrível, mas toda a gente vê. Eu dou-lhe indicações. Uma pessoa, eu sou de biologia. Há muitas maneiras de obter informação. Uma delas é questionar e uma delas é observar. Observar o quê? Por exemplo, se eu andar à procura de um bicho nos gerês, numa águia, eu posso não haver. Mas subir defecação ou então animais mortos, há indicadores indiretos. Para dizer o quê? Aqui há 5 anos, na universidade, hoje em dia, como sabem, é proibido deitar pontas de cigarro ao chão. Então fiz um pequeno levantamento envolvendo várias turmas à porta da universidade, ver quantas pontas de cigarros havia, para ver quem é que estava em incumprimento.
efetivamente era incrível que mesmo numa universidade em todas as portas havia pontas de cigarros, mas convencionais. Tenho agora fotografias e ainda bem, para memória futura, eu acho que guardo sempre estes pequenos estudos, para comparar. Eu já tinha ideia, quando apareceu o cigarro eletrónico entre nós, não pegou a moda, ainda bem, e isso deve-se a políticas de saúde pública muito interessantes, punitivas, mas o cigarro aquecido não. Eu já tinha visto na altura alguém a fumar e disse assim, a próxima epidemia está aqui. Vai ser esta. Hoje em dia, quando fotografo, as pessoas que vão lá, as pontas de cigarros são muito reduzidas e os sticks. E quem faz inquéritos, eu, por exemplo, eu tive uma doutoranda aqui há 3, 4 anos, insisti com ela para meter a questão sobre o cigarro eletrónico e sobre o cigarro aquecido. Pessoal, ninguém fuma e tal. Por isso mesmo, faz um baseline. Não me deu, e agora é pena, mas podemos admitir toda a gente fuma cigarro eletrónico. A maioria das pessoas está a transferir. E porquê? Estão a aproveitar, a deixar-se ir no engodo de duas coisas. Primeiro, no engodo da indústria tabaqueira, que vendeu a mensagem, não, o que faz mal é o cigarro aquecido, era isso que eu ia mostrar, as doenças, a mortalidade, 8 milhões a nível mundial, e não sei, este não, este já é um cigarro que não é queimado, é aquecido, não há os produtos, não há pirólise, não sei o quê, tem menos substâncias, a ideia da redução de danos. Este podem fumar à vontade. E depois há que aqui dizer com toda a clareza, as epidemias surgem com a grande indiferença do sistema de saúde. Já aconteceu no tabaco no início, só a partir de, sei lá, já quando havia uma evidência clara que o cigarro provocava cancro de pulmão e depois conseguiu-se ver que provocava outras doenças, nós no cigarro aquecido, se vir, mesmo fazendo uma breve análise dos média, praticamente deixou de se falar no cigarro aquecido. Nós, é como um incêndio, nós se o atacássemos a tempo, aqui há 2 ou 3 anos, neste momento já está numas proporções e as pessoas continuam agora indiferentes. só lá veio de meio aéreo. Exatamente, completo. Está a ver? É uma boa. Deixe-me ver aqui, deixe-me passar ao Dr. Henrique Prata Ribeiro. Bom dia. Bom dia. Tem 2 livros, um sobre urgências psiquiátricas e um sobre é fácil dormir. Agora pergunto-lhe, atendendo ao estado atual das nossas urgências psiquiátricas, continua a ser fácil dormir? Para quem precisa delas? Eu quero só começar aqui porque já se tocaram aqui vários pontos em relação aos quais eu achava importante fazer algum comentário. Sim, doutor, até porque sendo psiquiatra, eu quero também colocar uma questão. Falámos aqui da prevalência das doenças do foro psíquico ou da saúde mental e nós somos os grandes consumidores de ansiolíticos e afins. É este o caminho mais fácil? Toma a receita, vai para casa, que isso amanhã já está melhor. Eu acho que é um bocadinho mais complexo do que isso, porquê? Então vamos lá, explique-me. Disse muito bem que muito provavelmente o grau de pobreza, e já agora não é o grau de pobreza absoluto, é o grau de pobreza relativo, pode ser um dos grandes causadores de stress. Porquê é que eu digo relativo? Porque se fosse só o grau de pobreza, toda a gente tinha doença mental em África, certo? Exato. E, portanto, a pobreza relativa e em relação ao meio no qual o indivíduo está inserido é aquilo que lhe gera stress. E depois há uma forma muito simples de nós pensarmos. Os 3 pilares de uma boa saúde mental são um sono adequado, uma alimentação equilibrada e exercício físico. Onde é que um casal com 2 filhos e em que ganha os 2 o salário mínimo tem tempo e capacidade para fazer algum destes 3? Portanto, se nós pensarmos assim, conseguimos perceber de uma forma um bocadinho mais prática alguns dos motivos que levam a isto. Há depois outras teorias, há teorias relacionadas com a genética e com Portugal ter tido uma diáspora que foi maioritariamente constituída pelas pessoas que tinham uma resiliência psicológica maior e que saíram e, portanto, esse pulo genético saiu daqui. Há várias teorias. Eu penso que nós, quando cruzamos a maior parte dos estudos, aquilo que percebemos é que a pobreza tem um impacto brutal, a tal pobreza relativa. E isto também tem relação depois com as políticas de saúde pública. Nós, em Portugal, atribuímos cerca de 4 a 5% do orçamento para a saúde mental. A média da União Europeia ronda aos 7 a 8%, o Reino Unido tem anos em que atribui 14 a 15%. Portanto, se nós formos deixando a área da saúde mental e da doença mental, já agora, porque se fala muito de saúde mental hoje em dia e muito pouco de doença, mas se formos deixando o tema para trás, não vamos conseguir atuar. Portugal perde mais ou menos 3,6% do PIB todos os anos para a área da saúde mental em custos diretos e indiretos. Estamos a falar de 6.500 milhões de euros avaliados em 2017. Portanto, o PIB subiu, os gastos certamente subiram também. E acho que enquanto não se mudar a forma como se trabalha a saúde mental em termos de políticas de saúde pública, e nós temos agora, perguntam pelas urgências, e muito bem, o estado das urgências neste momento é absolutamente caótico.
Nós não temos camas de internamento de agudos para internar os doentes. As pessoas neste momento são admitidas e ficam no chamado SO, que é da observação da urgência, durante dias, algumas pessoas durante meses. E, por exemplo, se for um adolescente com uma crise, onde é que... Eu sei que houve uma redefinição da rede, não é? Portanto, não vai como numa urgência geral a um hospital qualquer que tenha urgência. Um adolescente pode, em alguns casos, já ser observado pela psiquiatria de adultos, especialmente se já tiver 16, 17 anos. Pode Portanto, acontecer, os maiores hospitais garantem cuidados nessa área. Na área da pedopsiquiatria, quem dá resposta é o Hospital Dona Estefânia, aqui na zona de Lisboa. No Porto, penso que é o São João. Em Coimbra também está ligado... E o sul do país, doutor? Vem para a Estefânia? O sul do país vem para a Estefânia. É a área de resposta. Agora, só continuando, falou de consumo de psicofármacos, que é um termo que eu, por acaso, não gosto nada. Porque parece que as pessoas vão comprar os psicofármacos numa esquina a um dealer. O que não, acontece? É prescrito por um médico. Mas eu tenho de pôr sempre esta questão, que é... Então, nós somos o segundo país da Europa com maior prevalência de perturbações psiquiátricas. Só a Irlanda é que está à nossa frente. Seria expectável nós estarmos em que lugar na prescrição de psicofármacos? Estamos em quarto ou em quinto? Mas só se trata com psicofármacos? Não, mas não se trata só com psicofármacos, é uma falha muito grande a nível, por exemplo, da psicologia e do acesso à psicologia, especialmente nos cuidados de saúde primários. Mas o que eu pergunto, olhando para o resto da Europa, é se nós somos o segundo país com maior prevalência de perturbações psiquiátricas e somos só o quarto ou quinto em prescrição per capita, eu pergunto em que lugar é que deveríamos estar? Eu acho que deveríamos estar em segundo, porque era sinal que estávamos a conseguir tratar as pessoas, pelo menos, no mesmo grau de acesso aos cuidados de saúde que o resto da Europa. Sim, não estamos provavelmente, não porque não exista essa tendência de prescrição, mas porque não há acesso. Porque se houvesse acesso, provavelmente essa prescrição iria aumentar. Nós sabemos que uma grande parte das pessoas, muitas vezes, não tem acesso a médico de família, não tem acesso a psicólogo, muito menos a psiquiatra, e, portanto, até precisaria, provavelmente, em alguns casos, de alguma medicação de suporte, que nem sequer sabe que existe, porque nem consulta consegue ter. Eu acho que o maior problema até está... Nem na urgência, como estávamos a falar. Ainda há montante disso, que é, as pessoas ainda têm um estigma tão grande que não querem ir ao médico, as pessoas ainda não reconhecem os sintomas das principais doenças mentais. É constante nós recebermos pessoas que estiveram anos doentes com doença grave, por exemplo, de esquizofrenia, e que estiveram trancadas num sótão com a família a achar que a pessoa tinha a mania da perseguição, mas ninguém leva a cuidados de saúde. Portanto, isto é um trabalho que tem de ser feito a vários níveis. Depois, mais aqui tocando a área das dependências, quer dizer, eu acho que nós podemos não saber tudo em relação ao tabaco aquecido, mas, por exemplo, sabemos que tem nicotina, sabemos que o tabaco é uma das substâncias mais aditivas. Portanto, nós conseguimos, e a vantagem da ciência é que nós podemos usar o conhecimento anterior para inferir probabilidade futura. E no caso do tabaco aquecido, acho que é bastante claro que nós conseguimos inferir, por exemplo, que vai causar dependência, porque a dependência à nicotina está lá, os níveis de nicotina estão lá, os receptores cerebrais vão ser ativados e os comportamentos... Mas para quem fuma a dependência não é um problema. O risco é que essa dependência possa provocar uma doença que um dia lhe provoca morte. Mas ser dependente da nicotina para um fumador, isso é um mal menor. Não, mas isso é igual para todas as substâncias. Porque é um problema para um heroinómano ser adicto à heroína? Não é, são as consequências, é poder morrer de overdose, são as consequências para a saúde. Podemos dizer aqui, ok, é mais rápido, porque o uso se calhar é mais nocivo para o corpo, mas isso é igual a qualquer dependência. Se for perguntar a um gamer, a um miúdo que passe 18 horas por dia ao computador, ele vai dizer que não há problema nenhum. E isso está a aumentar. Certo? É uma nova forma de dependência, não é, doutor? É uma nova, já não tão recente, que tem vindo a preocupar cada vez mais a comunidade médica, porque os jogos, que anteriormente eram vistos como uma dependência comportamental mais antissocial, em que as pessoas não interagiam, hoje em dia as pessoas passam literalmente para outra realidade, para outro mundo, e pode ser ultra interativo mesmo entre os jogadores, com coisas como o Discord, em que temos comunidades de jogadores que estão a comunicar com 200, 300 jogadores online ao mesmo tempo, e faz com que as pessoas tenham um reforço positivo em relação ao comportamento, têm mais pessoas a jogar. Ou seja, não é tão mau quanto parece. Eu acho que é muito mau na mesma, talvez não tão grave do ponto de vista social como era anteriormente, mas faz com que se consiga alargar.
e vá buscar mais crianças. Entretanto, tinha-me perguntado Sobre as urgências. sobre as urgências, pronto. De uma forma geral, Nos cuidados primários, nós já sabíamos que o acesso era péssimo e já vou ouvir aqui o professor sobre isso, mas as urgências mais ou menos iam respondendo. Hoje elas estão tão más quanto falamos das urgências obstétricas ou pediátricas, nós provavelmente estas deixámos, estão no mesmo então na zona da Grande Lisboa, mau estado. a urgência de psiquiatria faliu completamente. O sistema não é funciona, não se reorganiza, diga. A urgência é onde? Há várias. Há várias, há muitas urgências, há o Hospital de Santa Maria e o Hospital de São José são as principais urgências na cidade de Lisboa, mas o Hospital Beatriz Ângelo, Vila Franca de Xira, o HGO, o XLO, todos os hospitais têm urgência. E neste momento aquilo que acontece é, não há camas de agudos suficientes porque se entrou numa política que já se provou falhada noutros países, mas que pensava que criando estruturas comunitárias a doença mental grave desaparecia e reduziríamos muito a necessidade de internamentos. Não se abriu novas camas de internamento, a população aumenta, a pressão aumenta sobre essas camas, o que é que acontece? Neste momento os hospitais não têm onde internar os doentes e, portanto, eles ficam na urgência os dias que forem precisos. Estamos a falar de doentes com alterações de comportamento graves, com alterações de padrão de sono, com alterações de humor, que ficam em alas que têm luz 24 horas, porque são zonas de observação, que ficam em boxes com macas deitadas uma ao lado das outras, com muitas vezes risco para os próprios e para terceiros por alterações de comportamento quando graves. for preciso? Diga. O que é quando for preciso? Ficam o tempo que for preciso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, quando Até fazemos... passar o episódio agudo? Nós, quando fazemos um internamento na psiquiatria, não conseguimos antecipar quanto tempo é que vai demorar para a resolução. Certo. Quer dizer, há um tempo médio de internamento, não é? Que vai rondar os 15 a 20 dias, dependendo das equipas e dos hospitais. Isso numa circunstância ideal, Mas numa este tempo enfermaria. médio, quer dizer, há doentes que ficam um mês e meio, há doentes que ficam uma No semana. SO? Há mês e doentes meio? neste momento que ficam um mês e meio no SO, sem nunca com luz terem 24 acesso, horas por com dia? luz 24 horas por dia. Hoje em dia as equipas de urgência já tentam Saem ter pior do alguma que atenção. entraram. Não sei se saem pior do que entraram, mas de facto acho que não há condições para dizermos que estamos a tratar os doentes da forma de vida Adequada. e da forma que os cuidados médicos de excelência exigiriam. E no século XXI, o professor Precioso queria dizer alguma coisa? Só um apontamento em relação à dependência, em relação ao tabaco aquecido, que é de facto aquilo que eu tinha preparado. Não há dúvida nenhuma que a dependência é igual, a dose de nicotina é equiparável, só que a ideia da indústria tabaqueira... É que faz menos mal. Foi exatamente Porque a não redução de queima. danos. Não, o tabaco convencional, além da dependência, tem uma série de patologias. São vários tipos, pronto, ataca a árvore respiratória ao nível dos tumores, mas depois é um inimigo sistémico. O tabaco aquecido não sei se está a ver. Cria a convicção ao fumador que, efetivamente, aquilo é mais saudável. Claro. Já aconteceu o mesmo com a marijuana, por exemplo, em Barcelona, nos estudos das crianças. Agora é terapêutica. Exatamente. Não, o tabaco faz mal, a marijuana até é mais saudável. E em Barcelona, a prevalência em miúdos, em adolescentes, era próxima do tabaco, até porque a forma de consumir era semelhante. Portanto, Já que vou fumar marijuana que faz menos ainda há mal. boleia dessa crença que as pessoas estão, e realmente os profissionais de saúde não têm sabido dizer não, está além da dependência, porque o cigarro eletrónico é uma coisa, basicamente só tem nicotina, mas o cigarro aquecido não, é aquecido a 350, não queima, mas por volatilização continua a libertar cancerígenos. O outro é 70, 80, estes serão 3 ou 4, continua a ser deletério para a saúde. E agora, voltando outra vez aos profissionais de saúde, não acordaram, francamente, quer dizer, deixa-se andar, é como aos incêndios, deixa-se andar quando se vai atacar. A epidemia podia ser controlada, está a crescer claramente, ou seja, é um problema grave, em expansão, já com uma prevalência muito razoável, embora o estudo que eu tenho portanto, do Eurobarómetro aponta para 5, 7% de consumidores, parece pouco, de consumidores em 100 pessoas, não é? Mas, efetivamente, os sinais, o nosso Inquérito Nacional de Saúde não questionou, basicamente não há informação fiável, sabemos que é um fenómeno em crescimento, portanto, mas é vulnerável. Só para dizer, a nível da luta contra o tabaco,
que foi efetivamente um sucesso, nem foi bem no controle do consumo. Foi, sobretudo, na exposição ao fumo passivo. Disso podemos estar todos orgulhosos. Eu sinto-me orgulhoso dessa guerra que travei. A lei foi 2017. 2007, e reparem que decretou-se, e é por isso que as políticas públicas são fundamentais, as leis, a proibição, o aumento de preço é aquilo que funciona, proibiu-se o consumo de tabaco e isso podemos dizer que foi um sucesso. Ainda há uns resíduos nas discotecas e não sei o quê, mas em geral, hoje em dia não se fuma nos corredores das universidades, não se fuma na maioria dos restaurantes, etc, etc. Aí sim foi bem sucedido. Agora, em relação ao tabaco aquecido, também podemos seguir essas práticas de aumento de proibição, por exemplo. Hoje em dia, a gente vê no maço de cigarros para todos os efeitos que tem do cigarro convencional. No cigarro aquecido não, vemos coisas altamente charmosas, como toda a gente sabe, não é? Basta ver aquilo daí, que eles preparam as coisas para tornar a bala aparentemente dócil. Até tem uns aromas simpáticos. Exatamente. Professor David Dias Neto, acesso à psicoterapia, acesso a apoio nos cuidados de saúde primários, como é que nós estamos relativamente aos jovens, como é que estamos à saúde mental em meio escolar? E eu tive um caso recente em que eu precisei desse apoio e não tive. Sim. Foi de todo impossível conseguir ter acesso a um psicólogo. Sim. Já agora deixe-me dar só um bocadinho de enquadramento. Se nós quisermos abordar seriamente a questão da saúde mental e dos problemas da perturbação mental em Portugal, temos obviamente que reforçar o cuidado hospitalar e temos de reforçar o cuidado na comunidade, seja nos cuidados de saúde primários, seja no setor social. E houve um desinvestimento a nível hospitalar que não foi acompanhado por um reforço substantivo daquilo que foi a resposta na comunidade e nos cuidados de saúde primários. O que significa, e isto é uma questão, deixe-me dar-lhe mais um dado, por exemplo, em investigações internacionais, o tempo que existe, no caso da depressão, entre a emergência do diagnóstico e a procura de ajuda, em média, anda à volta de um ano, no fundo. Em Portugal, eu imagino que este intervalo ainda seja maior. E isto é uma média. Significa que, se calhar, há pessoas que vão ao fim de 2 meses e há outras pessoas que, se calhar, nunca vão, no fundo. Ou seja, se nós quisermos pensar na resposta social, no fundo, a nossa meta devia ser, por um lado, ter algumas ações que sejam preventivas, nomeadamente em grupos de risco, e, por outro lado, ter uma identificação e uma resposta precoce nestas circunstâncias. E isso significava ter mais psicólogos, muito mais psicólogos, e outros profissionais. Eu não quero tornar isto uma questão de classe. No contexto dos cuidados de saúde primários, onde a resposta é mais próxima, no fundo, e trabalho onde as pessoas estão, nomeadamente nas escolas, em contexto laboral, no fundo, onde a prevenção dos riscos psicossociais é relevante, onde o fomento da integração e o trabalhar com alguns comportamentos já problemáticos no contexto da escola acaba por ser importante. E este trabalho de resposta mais cedo, no fundo, é mesmo fundamental. Até em termos de prevenção, por exemplo, para alertar nas escolas, por exemplo, para que essa situação entre a emergência do diagnóstico e a procura de ajuda não tenha esse lapso temporal junto das crianças ou dos adolescentes, formas simples de explicar: se sentires isto, se achares que estás triste, se te isolas, etc., fala com alguém, pede ajuda. Portanto, esse tipo de ações de sensibilização, nada disso é feito, penso. Sim, e nós há pouco estávamos a falar, por exemplo, em termos de metas de saúde, no caso de uma dependência como o tabaco, aquilo que nós gostaríamos em termos de resposta de saúde era que a população toda parasse de qualquer consumo de tabaco. Não é só uma questão de dependência, porque mesmo não havendo uma dependência, no caso do tabaco é difícil, porque é o facto de uma substância aditiva, mas mesmo pensando fora da questão da dependência, há uma questão de impactos de saúde pública, no fundo. Isto também é evidente no caso do álcool. A percentagem de pessoas que bebem álcool que tem uma questão de dependência é muito baixa, mas o álcool e o consumo de álcool, no geral, é problemático em termos de saúde e, portanto, tem de haver, digamos, uma resposta diferenciada. No caso de algumas dependências comportamentais, como é o caso do jogo. Não a dinheiro, o gaming, vulgo, nós não queremos que os miúdos parem de jogar, porque isso faz parte daquilo que é uma experiência normativa, digamos. E eles fazem tudo. Eles jogam e falam uns com os outros ao mesmo tempo. Sim. E fazem os trabalhos da escola. Sim. E partilham os ecrãs. E de certa Aquilo forma, é um mundo... É outro mundo. É outro mundo. E muitas vezes os miúdos dizem que vão se encontrar com os amigos. Exato. E se encontrar no computador, com os amigos vou falar com não sei quem, senta-se no computador. E, até certo ponto, no fundo,
existe um determinado comportamento de jogo que não é patológico e que é saudável, faz parte daquilo que é a vida na sociedade. Mas qual é a dose certa? É sempre essa a questão. Não é só uma questão de dose. Há pouco estava a falar na questão das substâncias. Sim. E o uso, obviamente, é importante, a quantidade de uso, mas não é só a quantidade de uso. É a quantidade de uso, o impacto que esse uso tem e a maneira como o uso é realizado. Nomeadamente, falou da questão da retirada do comportamento e o sofrimento que isso implica. Essa também é outra indicação. E, de facto, essa diferenciação é importante. Eu participei num estudo liderado por uma colega, a doutora Cátia Castro, em que fizeram uma avaliação internacional dos jogadores destes jogos de gaming. E ela identificou 4 perfis de jogadores. E dentro desses 4 perfis, existem perfis que são perfis de risco, no fundo, mas existem perfis que são perfis saudáveis em termos de jogo. E a quantidade de jogo, obviamente, é uma dimensão importante, mas não é só. É, por exemplo, em que medida é que o jogo serve para regular determinadas emoções, ou em que medida é que o jogo serve para fazer evitamento de algumas questões afetivas, digamos, que são relevantes para a vida daquele jovem, no fundo, não é? Ou, por outro lado, em que medida é que o jogo tem uma dimensão relacional que até é interessante. Claro, e que era útil. o que dizia o Dr. Henrique, ou seja, que há coisas que são positivas. Portanto, principalmente nestes comportamentos um bocadinho mais complexos, eu não posso tratar isto tudo como da mesma forma. O que eu tenho de perceber é estar atento aos sinais que traduzem, digamos, um jogo que pode ser potencialmente problemático e que pode no futuro dar uma... E depois, quando é preciso ajuda, como é que se faz? Vai-se ao médico de família, quem tem médico de família, e diz, eu preciso aqui de um apoio para a minha criança com um psicólogo. E o médico de família diz, pois é, pois... Eu entendo, mas não podemos, não temos. Eu acho que, idealmente, a intervenção até devia começar antes, no fundo. Ou seja, idealmente, até é possível pensar em intervenções que possam ser feitas nos contextos onde os jovens estão. Por exemplo, em contexto escolar, mais uma vez. Mas há psicólogos nas escolas? Existem psicólogos nas escolas, obviamente... Um por agrupamento, provavelmente. Obviamente não são suficientes, digamos, para aquilo que são as necessidades. Existem psicólogos nos cuidados de saúde primários, obviamente não são suficientes para aquilo que são as necessidades, e eu acho que o exemplo que disse há pouco da sua própria procura de ajuda traduz uma experiência que é normativa. Não há resposta. E depois isto é um bocadinho de dominó, porque a questão é, não havendo resposta, deixe-me alargar um bocadinho, em termos de saúde mental nos cuidados de saúde primários, estas respostas nos cuidados de saúde primários vão para os casos mais sérios. Muitos dos casos já deviam ser trabalhados em contexto hospitalar, que por sua vez não consegue responder a estes casos porque também não tem recursos suficientes e acaba por estar a trabalhar com aqueles casos que têm um caráter crónico, que têm um atraso no atendimento continuado e que, portanto, a resposta acaba por ser ainda mais complicada também. Portanto, eu acho que, se quiser, a nossa resposta tem de ser reforçar as peças do dominó no sentido em que não haja, digamos, uma progressão dos quadros, no sentido de uma cronicização. Mas como é que se desata esse nó cego, professor? Há uma dimensão que é uma dimensão de investimento, que é inevitável. O meu colega falou dos custos das questões de saúde mental, no fundo, e enquanto nós não trabalharmos as questões de saúde mental com o mesmo peso que damos a questões de saúde com um impacto equivalente na nossa sociedade, não vamos conseguir ter uma resposta suficiente. E há uma dimensão que tem a ver com, tendo em conta que Portugal não é um país rico, tem de haver uma resposta de racionalização dos recursos, no sentido em que eu tenho de investir nas áreas em que tenho maior retorno, no fundo. Para que isso aconteça, uma coisa que também não existe muito em Portugal e devia existir, é haver uma prática continuada de monitorização das políticas de saúde pública em termos de dados e em termos de impacto. Há pouco falou do estudo do professor Caldas de Almeida, é o único estudo de prevalência que nós temos e que já é relativamente antigo. É muito antigo. E é muito antigo. Ou seja, nós estamos a resolver um problema cuja dimensão nós não temos completa noção porque não existem dados, não existem estudos e não existem dados a nível dos serviços também. Doutor Henrique, a Direção-Geral da Saúde devia ser aqui mais proativa? Todos nos lembramos das campanhas para o VIH nos anos 80, aquelas imagens, passava nas televisões antes da telenovela. Eu acho que neste Essa momento... dimensão perdeu-se. Hoje já não temos mensagens para nada. Ou então temos mensagens que mais valiam estar sossegados, que é, olha, vai estar frio, agasalhe-se. Vai estar calor, beba água. Portanto, quando este tipo de informação, provavelmente nestas áreas, se calhar era importante e isso não é feito. Eu acho que as coisas têm falhado a vários níveis. Acho que a nível daquilo que é pronto, o grupo das políticas de saúde mental da DGS,
Talvez haja um viés ideológico, e aqui até já podemos entrar na parte da academia e da endogamia na academia, ou seja, as pessoas que desenharam o programa há 30 anos desenharam-no com uma linha, programa para a saúde mental, e todas as pessoas que dirigiram o programa desde aí foram doutorandos das pessoas que estavam, ou seja, a linha ideológica é a mesma há demasiados anos, sem que se consiga ter respostas. Mas nós temos uma diretora-geral da saúde que é uma jovem, tem experiência internacional. Sim, mas a saúde mental está à parte. Portanto, a saúde mental Sim, tem um programa. Tem um núcleo... Não. Tem mesmo um núcleo... É a única área que tem um núcleo separado dentro da DGS. E, portanto, há um diretor nacional para as políticas de saúde mental. Portanto, é uma coisa diferente, mais especificamente dirigida. Aquilo onde eu acho que se falha hoje em dia é, em primeiro lugar, nas câmaras de agudos que não existem em número suficiente. Depois, aí sim, as câmaras da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados em Saúde Mental, que esses sim quase não existem. Dependemos de instituições privadas, maioritariamente os institutos hospitaleiros. E depois, uns cuidados de saúde primários fortes. Porque a base do Serviço Nacional de Saúde são os cuidados de saúde primários fortes. E, portanto, o que é que seria essencial? Primeiro, articular, em vez de haver referenciações desnecessárias do centro de saúde para o hospital, se houvesse um psiquiatra de cada ULS responsável por articular com um centro de saúde e tivesse 2 ou 3 horas de uma tarde por semana para ir responder a dúvidas dos médicos de família, provavelmente evitar-se-iam muitas das referenciações que nós temos que são excessivas. Depois ter boas triagens e depois ter acesso à psicologia nos cuidados de saúde primários, que me parece essencial e que neste momento é uma miragem. Portanto, eu acho que nós, neste momento, estamos a falhar a todos os níveis, mas acho que é sempre assim. Quando um sistema está a entrar em colapso e começa a falhar, é muito difícil dizer especificamente onde é que está a falha. Está a dizer que o sistema é o SNS, doutor, que está a entrar em colapso? Sim, estou a dizer que sim. Com a saúde mental, se calhar... Eu vou-lhe dizer assim, eu se tiver 30 camas no meu internamento de agudos, eu, dessas 30 camas, se calhar tenho 5 doentes que têm de ser referenciados para uma rede de cuidados continuados e integrados. Que não tem. Se eu não tiver onde os referenciar, ainda ficar com 2 ou 3 doentes que não consigo dar alta porque têm problemas da área social e os assistentes sociais não conseguem resolver, eu, em vez das minhas 30 camas, já estou a jogar com 25 ou com 22 camas. Essas 22 camas já não vão dar resposta à população que eu tenho para fazer internamentos de agudos. Se a área dos cuidados de saúde primários não consegue ver os doentes menos graves e tratar os doentes menos graves, eles vão tentar e vão aparecer no hospital na mesma. Gera-se uma afluência muito maior à urgência, à consulta, quer dizer, as coisas começam a falhar a todos os níveis. E, portanto, eu acho que aqui houve bem uma aposta na comunitária, na psiquiatria comunitária, que é muito importante, dá um acesso mais próximo aos doentes, dos cuidados de saúde aos doentes, portanto é importante. Agora acho que se esqueceu o resto. E até porque é mais fácil até para as crianças. No meu caso pessoal era uma questão de prevenção de um luto que ia acontecer, de um pai, e portanto a resposta seria referenciar para o hospital, o que demoraria 1 ano, não sei, meses, que aquela morte estava anunciada e, portanto, não era possível esperar esse tempo, porque aquele luto ia acontecer. E, mesmo em contexto de psicólogo fora da escola, que seria um elemento mais acolhedor, a pergunta foi: mas eu vou chorar frente a uma pessoa que eu não conheço? Foi a resposta da criança: então eu não quero ir. Ou seja, porque falta essa proximidade. Lá está, cuidados primários seria sempre mais fácil do que enviar a criança, por exemplo, para o hospital, aquele ambiente do hospital, a bata branca. Portanto, tudo isso que está, até nesse aspecto, se calhar teria influência. E eu não conheço os timings de resposta da pedopsiquiatria, tenho de dizer, porque eu sou psiquiatra de adultos, são 2 especialidades separadas. São terríveis. Portanto, okay. São terríveis. Professor, uma coisa mais ligeira, dentro também das adições, li recentemente que havia uma proposta para proibir a raspadinha nos hospitais. Sim. E eu fiquei a pensar naquilo, a sério, eu li a notícia e pensei, isto é importante, porque quem já esteve internado num hospital e tem mobilidade, há momentos importantes, o conseguir ir tomar um café, sair daquelas, ir tomar um café, às vezes comer um bolo às escondidas, e para as pessoas, para os velhotes que têm aquela coisa da raspadinha ou ir fazer o totoloto, de repente estarem no hospital, terem alguma mobilidade, até iam tomar o café e fazer uma raspadinha e agora não podem fazer a raspadinha,
isto em termos de comportamento e em termos, não sendo uma adição, é mais benéfico ou mais prejudicial para aquele doente? Bem, como compreendo, eu só falo daquilo que sei. Nunca me tinha ocorrido isso, até porque essa parte do jogo e dependência estou completamente à parte. Eu sou mesmo especializado em tabaco, álcool e eventualmente alimentação. Mas fazendo analogia com o tabaco, isso já aconteceu com o tabaco. Mas o tabaco acho que permitiam sim, nos doentes psiquiátricos fumar, não é? Sim, isso sim. Isso ainda permitem. Ainda permitem. Depende dos hospitais, da política do internamento. Não está. Agora, por isso é que eu fiz a analogia com raspadinha. Exato, mas em relação ao tabaco, já agora, eu depois passo rapidamente a palavra, em relação ao tabaco, pode ser uma oportunidade, ou seja, é proibido fumar portanto, nas enfermarias. Agora, eu uma altura trabalhava com um médico de saúde pública para ver como é que a gente a comunicar às vezes tem dificuldade. Ele dizia-me, sorte do tipo, sorte do doente que entra com uma perna partida no hospital e sai de lá sem fumar. Eu, o que é que isto tem a ver uma coisa? E é verdade, eu estive depois num programa, embora eu seja ligado à prevenção, com os colegas de Espanha, que tinham um programa de intervenção mínima em meio hospitalar, é uma janela de oportunidade. A pessoa entra lá com uma patologia e um enfermeiro, um médico, pode, com um aconselhamento breve, fazer com que ele perca a dependência. Isso realmente é um ganho enorme de saúde. Portanto, toda a gente, ou muita gente, passa pelo hospital, seria uma maneira. Aí sim eu posso responder que acho que sim, que era uma oportunidade que deviam continuar a proibir, embora... Sair de lá com a perna sem a fratura e ainda sem gastar dinheiro na raspadinha. Seria o grande benefício, exatamente, a raspadinha. Eu não sou especialista, deixo-vos a vocês, que devem ter refletido mais. Doutor Henrique, eu estou-me a rir, mas isto é sério. Também. Eu sou um tipo que preparo tudo muito ao milímetro e o improviso, eu jazz, não gosto e custa mesmo, portanto, vocês quiserem... Mas respondeu bem, e professor, e fez questão de recordar o cigarro, de facto era assim. Pelo menos havia essa ideia que em alguns hospitais, não sei se os psiquiátricos, os doentes podiam, os que fumavam, podiam fumar, porque isso era menos prejudicial para o seu equilíbrio. É discutido se é uma política de internamento correta ou não, mas a verdade é que ainda se mantém em várias enfermarias no país, mas depende dos diretores. Portanto, são os diretores que determinam se os doentes podem ou não fumar. E como psiquiatra de adultos, doutor, a raspadinha, na tirar ou não tirar? pedopsiquiatria eu não sei se pode fumar ou não. Atenção, eu deduzo que não. Mas a pedopsiquiatria vai até aos 21 agora ou até aos 18? Não, até aos 18. Até aos 18? Aos 18 podem fumar. Raspadinha, é melhor tirar ou permitir? Não sei, isso é daquelas perguntas que eu sinceramente não tenho uma resposta clara. O que nós sabemos que acontece hoje em dia nas raspadinhas, e esse estudo até do meu orientador de doutoramento, que é o Pedro Morgado, as raspadinhas parecem ser em Portugal um imposto sobre a pobreza, em que as pessoas que ficam viciadas nas raspadinhas e que jogam compulsivamente as raspadinhas são as pessoas menos informadas, mais pobres, que estão desempregadas e passam mais tempo nos cafés. É um escape? Aquilo funciona como uma esperança, uma adrenalina? Funciona como qualquer atividade de jogo, só que nós, na maior parte das atividades de jogo, elas estão reguladas, quer dizer, temos os casinos online, mas às quais esta franja da população se calhar não tem acesso porque não é comum usar o telemóvel ou o computador e, portanto, os casinos, por exemplo, estão regulados. Têm uma data de regras, têm uma data de regras específicas que impedem determinado tipo de comportamentos ou determinado tipo de regularidade. As pessoas podem, por exemplo, se num dia se arrependerem de jogar, podem ir ao casino dizer que não querem voltar a entrar, assinam um papel e ficam proibidas de entrar no casino. As raspadinhas não têm isso, as raspadinhas estão em todos os cafés, está a dizer que estão nos hospitais. Sim, olha, nem sabia. Nas papelarias dos hospitais, pois é natural. E, portanto, eu acho que tem de se pensar no que está a acontecer em relação às raspadinhas. Portugal tem, o gasto com raspadinhas ultrapassa os 1.000 milhões de euros por ano e, por exemplo, Espanha, que tem quase 5 vezes a nossa população, ronda os 700 milhões. Isso é porque nós somos mais aditivos? Mais vulneráveis? Não propriamente. Eu diria que provavelmente é só porque nós temos um acesso muito mais fácil. Nós falámos aqui em acesso aos cuidados de saúde. Mas, doutor, temos o Totoluto e o Totobola. Também é acesso fácil e também é jogo. É não ter aquele imediatismo de vou raspar. Mas não tem recompensa imediata. A recompensa imediata mexe no cérebro de uma forma completamente diferente de uma recompensa prometida. Enquanto que um jogo como o Totoluto ou o Totobola
tem mais relação com a expectativa, com a esperança. Um jogo como a raspadinha joga no imediato, na dopamina, no momento. Portanto, saber se ganha ou não e raspar o seguinte. E, portanto, nós aí até queremos mais esse desafio do que, por exemplo, os espanhóis, que até são parecidos connosco. Eu não sei de que forma. Os estudos genéticos que são feitos não mostram diferença significativa entre portugueses e espanhóis. Na nossa suscetibilidade. A Ibéria, sim, tem um pulo genético mais específico, mas não há, portanto, não há nada que eu lhe consiga responder a nível genético que justifique. Provavelmente é uma questão cultural, é uma questão dos hábitos das pessoas, das raspadinhas estarem disponíveis em todos os cafés, de termos já agora a Santa Casa, que ajuda as pessoas que têm mais necessidades, mas que é o maior promotor de jogo em Portugal. E que, o dinheiro sai e volta a entrar. Pois, mas é isso, é que a Santa Casa está a usar o dinheiro das pessoas que ajuda para ajudar as pessoas seguintes. Portanto, há aqui um sistema que eu acho que tem de ser repensado. Eu não sei, por exemplo, uma das ideias que tive uma vez é que se cada pessoa só pudesse jogar X raspadinhas por mês e elas estivessem associadas a um NIF. E portanto a pessoa pode jogar com o NIF dela, fica registado que a pessoa jogou aquele número de vezes e não pode jogar mais. Agora também não sei se este tipo de proibições ou limitações são o caminho certo. Devia arranjar logo maneira de dar a volta a isso. Eu sou sempre a favor de se dar informação às pessoas e de deixar as pessoas ter a liberdade de decidir. Agora, a questão das raspadinhas neste momento no país é um problema e é um problema especialmente da classe mais pobre e menos informada. Deve ser visto. Estamos a chegar mesmo ao fim, só quero perguntar ao professor David Dias Neto, da sua prática do dia-a-dia, qual é o problema que mais tem que tratar? O que é que lhe aparece mais na porta do consultório? Bem, a minha prática clínica ocupa apenas parte da minha atividade profissional, trabalho no ISPA, e eu trabalho essencialmente com questões de saúde mental mais gerais, portanto, quadros depressivos e ansiosos, no fundo. Agora, deixe-me se calhar até um bocadinho fazendo a ponto com as raspadinhas, que é, nós devemos pensar nestas questões com todo o arsenal de respostas que nós temos. Um arsenal químico, digamos, como resposta psicoterapêutica, psicofarmacológica, quando o problema já está instituído, com respostas de saúde pública, quando é o caso, e muitas vezes, por exemplo, no caso das raspadinhas, nós sabemos que há um conjunto de características do jogo, no fundo, que tornam o jogo aditivo. Portanto, nem sequer é preciso restringir muito, ou seja, basta simplesmente impedir que as raspadinhas possam fazer recurso às manipulações de contexto que são aditivas, no fundo. Não é? Não faz sentido haver raspadinhas de valor elevado, não faz sentido haver raspadinhas com multijogo. Se nós fizéssemos um conjunto de manipulações de contexto, no fundo, nós conseguíamos modificar ou influenciar o comportamento da nossa comunidade como um todo. E, portanto, se nós estamos a trabalhar na dependência ou outras questões de saúde mental, nós devemos intervir nestes diversos níveis, no fundo, no sentido de dar a melhor resposta e fazê-lo de uma maneira inteligente e baseada em investigação e com informação sobre como é que estas medidas têm depois impacto no local, com recolha de dados, com estudos, etc. Porque não basta, de facto, haver recomendações da academia, no fundo, tem de haver depois estudos sobre como é que essas recomendações são implementadas na prática e que desafios específicos é que existem, no fundo. E só desta maneira mais global e diferenciada, inteligente e baseada em dados é que nós conseguimos ter uma resposta global na área da saúde mental como um todo e nas dependências em particular. Sr. Doutores, muito obrigada por esta sessão. Obrigado. Fica o esclarecimento possível nesta área. Acho que ficam ideias também para que o Orçamento do Estado, que vai ser agora negociado, possa aumentar a cota da prevenção, além de 1 a 2%, como tem sido costume e como a própria Marina aqui lembrou. Muito obrigada e que o resto dos trabalhos continue a correr muito bem.